Olá, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para estarmos falando da lição de número 9. Estamos aí com esse discipulado maravilhoso, com aulas maravilhosas. Você que está aí acompanhando todas as aulas, eu creio que você está aprendendo muito sobre a palavra do Senhor. E hoje nós estaremos falando sobre uma lição que é tremenda, é uma lição que é um tema muito polêmico para muitos que têm dúvida, têm curiosidade. É um assunto muito interessante. Hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 9 e o tema é o discípulo, o dízimo e as ofertas. Vamos, através dessa aula, esclarecer algumas dúvidas. E você que vai estar assistindo essa aula, que tem alguma dúvida acerca dos dízimos e acerca das ofertas, muitos entendem que o dízimo representa a lei, é na época da lei. Muitos entendem que não é na época da lei. Muitos entregam o dízimo, outros não entregam. E aí nós estaremos aprendendo hoje aqui, de acordo com a palavra de Deus, nesta lição de número 9, né? Lição maravilhosa. Então nós estaremos aí aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Vamos estar aprendendo sobre o dízimo e sobre as ofertas, né? Vamos lá. Nós estaremos lendo aqui a leitura, para nós estarmos iniciando essa aula, em Malaquias, no capítulo 3, e o versículo 10, Malaquias 3, versículo 10. Você que vai estar assistindo essa aula aí, fique comigo aí até o final para você estar aprendendo sobre o dízimo e sobre as ofertas. E você que vai estar assistindo também, deixe seus comentários, deixe seu like, se você gostar da aula, deixe seu like. Isso para nós é muito importante. Deixe seu comentário também, o que você aprendeu sobre o dízimo, qual é a sua dúvida. Deixe seu comentário aí para você estar aí trazendo mais esclarecimento para nós aí. Vamos lá. A Bíblia diz assim, Malaquias 3, o versículo 10. Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então nós podemos entender aqui que a Bíblia, ela faz questão de dizer que nós temos que trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Que casa do tesouro é essa? Nós entendemos que toda a igreja ela tem a sua tesouraria. E essa tesouraria é um lugar separado por Deus, onde todos os dízimos é levado e é apresentado na tesouraria. Na medida que você entrega o seu dízimo na casa do tesouro, aí nós entendemos que o sacerdote, né, como o homem de Deus, né, como o pastor da congregação, usa esse dízimo para poder, né, comprar algo para a igreja. Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, nós entendemos que quando nós dizima na casa do Senhor, a Bíblia diz que através de você entregar o seu dízimo na casa do tesouro, você repreende o devorador das suas finanças, no caso do seu pagamento, daquilo que você recebeu durante o mês. Então nós podemos aprender aqui na introdução. Dizimar não é uma mera obrigação, mas é um ato oriundo da fé nas promessas de Deus. O dízimo é uma forma de você mostrar sua gratidão pelas bênçãos decorrentes da salvação e torna-se participante com Deus na obra da evangelização do mundo. É um privilégio de tirar 10% de toda a renda pessoal e investir nos negócios de Deus aqui na terra. E assim estará declarando que Deus é o Senhor das suas finanças. Então nós podemos entender, irmãos, que dizimar não é uma mera obrigação. Às vezes tem pessoas que entendem que dizimar, você é obrigado a dizimar. Você não é obrigado a dizimar, não é uma mera obrigação. Mas o dízimo nós entendemos que é um ato de fé. Tudo que nós fazemos para Deus tem que ser através da fé. Tem pessoas que não têm fé de dizimar. Outros dizimam porque acham que é uma obrigação dizimar. Então nós podemos entender aqui que dizimar não é um ato de obrigação, mas é um ato de fé.
é algo que você acredita, é algo que você crê, então por isso você dizima. Então quando a gente dizima, já que é um ato de fé, então nós entendemos que também não é lei, porque muitos entendem que o dízimo está na lei e não está. O dízimo ele é antes da lei. Nós podemos entender que Abraão ele dizimou ao Senhor. E no período de Abraão não é um período da lei, é um período dos patriarcas. É a dispensação patriarcal, né? Então não é o período da lei. Então o dízimo não é lei. Dízimo é um ato de fé. Você vai dizimar se você tiver fé. Se você não tiver fé, você não vai dizimar. Então dizimar também não é uma obrigação. Você não é obrigado a dizimar. Mas aqui nós entendemos que o dízimo é uma forma de você mostrar a sua gratidão. Quando você dizima na casa do Senhor, você está mostrando para Deus que você está sendo grato pela sua finança, pelo seu pagamento que você recebeu durante o mês. Então, o privilégio de tirar 10% de toda a renda pessoal e de investir nos negócios de Deus. Quando você dizima na casa do Senhor, você não tem que querer saber o que o pastor vai fazer com aqueles 10% que você dizimou. Por que você dizimou? Porque você teve fé. Então, quando você dizima, você entrega nas mãos do sacerdote ou na casa do tesouro para que haja mantimento na sua casa. E aí a Bíblia diz em Malaquias 10, Deus falou, ó, fazei prova de mim se eu não abrir as janelas do céu e derramar chuvas de bênção. Então Deus ele pede para você fazer prova dele. Ele vai te abençoar. E a única maneira de Deus repreender o devorador de suas finanças é quando você dizima na casa do Senhor. É quando você entrega o seu dízimo na casa do tesouro para que haja mantimento na sua casa, né? E aí Deus ainda fala, ó, fazei prova de mim. Então Deus está dizendo, olha, quando você dizimar, eu vou te abençoar. Faz prova de mim, porque eu vou te abençoar. É por isso que nós temos que dizimar na casa do Senhor. Precisamos entregar o nosso dízimo na casa do Senhor. Entregar o dízimo no Antigo Testamento. Quando fala do Antigo Testamento, é no período do sacerdote. Ó, entregar o dízimo no Antigo Testamento constitua-se em separar a 10ª parte do produto da terra e dos rebanhos para o sustento do santuário de Deus e dos sacerdotes. Então, quando a gente dizima na casa do Senhor, é para que os sacerdotes venham ser abençoados por Deus por intermédio do seu dízimo. Tem muitos sacerdotes que vivem fazendo a obra do Senhor. Tem muitos sacerdotes que precisam do seu dízimo para que eles possam ser abençoados. E isso aqui também está na Bíblia. Os sacerdotes daquela época do Antigo Testamento, eles viviam do dinheiro, das dízimas que entrava no templo do Senhor. Os sacerdotes, eles sobreviviam através das dízimas que as pessoas abençoavam a casa do Senhor. O dízimo nos dias de Abraão. Então nós podemos ver aqui os dízimos nos dias de Abraão. A origem do ato de dizimar perde-se no tempo, sendo anterior a Moisés e a Abraão. No entanto, a primeira referência bíblica no fato relaciona-se aos dias destes patriarca. Então, se é nos dias do patriarca, não é no período... Desculpa, não é no período da lei. Porque tem pessoas que acham que o dízimo é lei e não é. O dízimo é um ato de fé. Dizimar é um ato de fé. Em Gênesis 14, versículo 20... Desculpa aqui, meus irmãos. Em Gênesis 14, versículo 20, está escrito que Abraão pagou a Melquisedeque o dízimo de tudo, sendo que no caso não foi o produto da terra nem do rebanho, e sim dos despojos da guerra, costume também observado nos tempos antigos. Então nós podemos observar que Abraão, ele dizimou, ele entregou os dízimos nas mãos de Melquisedeque.
E não era os dízimos de rebanho ou de nada mais, mas eram os dízimos que eles trouxeram dos despojos da guerra. Então Abraão entrega o dízimo na mão de Melquisedeque. Quem era Abraão? Abraão, ele era o patriarca. Essa primeira dispensação aqui, chamada dispensação patriarcal, então nós podemos entender que Abraão, ele já dizima, ele já entrega o dízimo. Antes da lei, para você que acha que o dízimo é só no período da lei, você está mais ou menos enganado. Porque no período que Abraão, ele dizima a Melquisedeque, Abraão não tinha nada de lei aqui. Não tinha período nenhum de falando de lei. Era o período patriarcal, a era patriarcal, a era dos patriarcas. E Abraão, ele entregou os dízimos a Melquisedeque. E Melquisedeque é uma tipologia de Cristo. Faltar-me tempo de aprofundar aqui, mas eu tenho muitas coisas para falar para frente, que essa aula aqui, ela é tremenda e rica em muitos assuntos. Então nós temos muitas coisas para falar aqui. Ora, quando o Novo Testamento reporta-se ao assunto, é porque tem algum ensino para os dias de hoje, como você terá a oportunidade de verificar mais adiante. Então nós podemos ver em Levítico, podemos ver em Deuteronômio, né, falando sobre o dízimo. E faltar-me tempo aqui de ler as referências bíblicas que eu tenho aqui, mas eu posso falar para você e você pode ler depois na sua casa. Em Levítico 27, versículo 30, o versículo 32 e o versículo 34 vai falar sobre os dízimos. Deuteronômio capítulo 12, versículos 5 e 6 vai falar também sobre o dízimo. O dízimo nos dias de Jacó. Vamos falar aqui agora sobre os dízimos nos dias de Jacó. Posteriormente, na progressão da história bíblica, você encontrará o patriarca Jacó seguindo o exemplo do seu avô Abraão. Só que em outra circunstância de ser grato a Deus, se este lhe guardasse durante a sua jornada. Nós podemos observar aqui, meus irmãos, que Jacó, ele segue o exemplo de Abraão, que era o seu avô. Então, se Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, Jacó também agora ele está seguindo o exemplo de Abraão e está também entregando os dízimos. Tá entendendo? O certo é que a gratidão pelas bênçãos a serem alcançadas moveu-se o coração de Jacó, que de forma espontânea reconheceu a soberania de Deus após a sua experiência em Betel. Se eu fosse falar sobre a experiência de Jacó em Betel, nós podemos aumentar o nosso período desta aula. Mas nós temos muitas coisas para falar aqui, que todas as coisas que nós temos que falar é interessante. Mas eu não posso me aprofundar em um contexto bíblico só, porque temos muitas coisas para falar. E se nós observar, Jacó, ele segue o exemplo de seu avô, por quê? Porque ele viu que o seu avô, Abraão, foi abençoado. Então, se ele observou que Abraão, entregando o dízimo a Melquisedeque, foi abençoado, o que ele pensou? Opa, peraí, se o meu avô foi abençoado, eu vou entregar o dízimo também. Então, Jacó, ele entrega os dízimos, né, na casa do Senhor. Agora, se nós pararmos para observar, nós vamos analisar aqui também os dízimos no período de Moisés. Vamos observar os dízimos no período de Moisés. Nos dias de Moisés, o dízimo passou a exercer importante papel na vida religiosa do povo israelita. Irmãos, nós temos várias referências bíblicas para nós poder estar lendo. Mas o que eu quero te mostrar é que os dízimos também no período de Moisés, né? Aí agora já vai entrando o período da lei. Porque o período de Moisés já é o período da lei. É por isso que muitos entendem que o dízimo ele é o período da lei. Por quê? Porque no período de Moisés também teve como Moisés dizimou na casa do Senhor. Neste período de Moisés ele também dizima. Então nós podemos observar que todos os homens que foram levantados por Deus, eles dizimavam
na casa do Senhor, né? Nós podemos ver em Deuteronômio 26, capítulo 26, do 1 ao 15. Então eu não tenho tempo para ler todas essas referências, porque senão a nossa aula ficaria muito grande, ficaria com um tempo muito longo e você não poderia ter o tempo suficiente para assistir toda essa aula, né? Mas nós podemos ler e analisar em Deuteronômio no capítulo 26, do 1 ao 15. Passa por lá depois e você vai aprender muito sobre a palavra do Senhor, né? Entregar o dízimo é, portanto, um sinal de avivamento, entre outros, quando, porém, da fé e de um coração que reconhece o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Então nós podemos entender que entregar o dízimo é, portanto, um sinal de avivamento. Quando uma pessoa ele é avivado por Deus, quando uma pessoa vive um avivamento na obra de Deus, ele dizima na casa do Senhor. Ele entrega o dízimo na casa do tesouro, né? Por quê? Porque ele quer receber as bênçãos de Deus e na medida que ele dizimar, ele vai repreender o devorador das suas finanças e ele vai ter uma vida mais e mais avivada na obra do Senhor. Então nós podemos entender aqui sobre o dízimo no Novo Testamento, porque muitas pessoas acham que o dízimo, como que a pessoa tem dúvida que o dízimo é só no período da lei, então ele acha que o dízimo está só no Antigo Testamento. Mas nós podemos observar também o dízimo no Novo Testamento, no caso na Nova Aliança, né? O dízimo não ficou restrito aos tempos do Antigo Testamento. O escritor da Epístola aos Hebreus estabelece uma vinculação direta entre essa prática ao Novo Testamento, quando menciona o fato de Abraão ter pago o dízimo de tudo a Melquisedeque, né? Vale lembrar, inclusive, que o mesmo autor afirma ser Cristo, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 10. Você lembra quando eu falei para você que Melquisedeque ele era uma tipologia de Cristo? Por quê? Porque Melquisedeque ele era o sumo sacerdote daquela época. E Abraão ele entrega o dízimo na mão de Melquisedeque, né? Então nós podemos ver em Hebreus que essa ordenança, que essa ordem, né? Ela também afirma em Cristo, né? Vale lembrar, inclusive, que o mesmo autor afirma ser Cristo, o sumo sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? O sumo sacerdote. E quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Cristo, né? Então é por isso que nós temos que dizimar na casa do Senhor, porque nós servimos ao nosso sumo sacerdote que é Cristo, né? Jesus e o dízimo, ó. Jesus e o dízimo. O próprio Cristo não passou ao largo do dízimo. Nós podemos ver isso em Mateus no capítulo 23 e o versículo 23, quando ele fala, olha, trazei todo o dízimo da hortelã, né? Trazei a casa do Senhor. Por quê? Porque naquela época o povo colheria a sua colheita, então eles teriam que trazer o dízimo na casa do tesouro, né? Então Jesus ele nos apresenta aqui em Mateus 23 e o versículo 23 e o versículo 24. Mateus 23 e o versículo 23 e 24. Essa passagem bíblica aqui, irmãos, eu quero ler para você, por quê? Porque muitas pessoas entendem que o dízimo é só no Antigo Testamento. Então eu quero ler para você aqui, Mateus capítulo 23 e o versículo 23, quando Jesus fala assim, olha, ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Jesus está dizendo que os hipócritas, que os escribas e fariseus, eles davam os dízimos das hortelã e dos endro e do cominho. Só que eles davam os dízimos, mas também eles desprezavam o juízo,
eles desprezavam a misericórdia e eles desprezavam a fé. Então não adianta dizimar e desprezar a palavra. Não adianta ser um dizimista e desprezar a misericórdia. Tem muitas pessoas que são dizimistas fiel na casa do Senhor. Só que quando alguém precisa da misericórdia, ele não tem. Então não adianta. Jesus está dizendo, olha, vocês trazem o dízimo do cedro, do cominho, do hortelã, vocês trazem os dízimos, mas vocês desprezam o juízo, a misericórdia e vocês desprezam a lei. Então, se eles desprezavam, eles não estavam agradando a Deus. Então, é por isso que nós não podemos desprezar a misericórdia. Temos que ser misericordioso. Temos que ser dizimista, sim, mas também temos que ser misericordioso e não desprezar o juízo, a misericórdia e a lei de Deus. Nós podemos ver aqui os dízimos sobre as epístolas. Os dízimos nas epístolas. As epístolas, quando eu falo aqui nas epístolas, são as epístolas de quem? Do apóstolo Paulo, que foi Paulo que escreveu as epístolas. Escreveu os Romanos, Gálatas, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Então, nós podemos ver aqui, falando sobre os dízimos nas epístolas, ó. Ainda que a palavra dízimo não aparece nos ensinos do apóstolo Paulo, está implícita todas as vezes em que ele admoesta sobre a contribuição. E isso aí nós podemos ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, e o versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 16, e o versículo 2. Vamos ler. Vamos para a Bíblia, meus irmãos, porque como que é um assunto muito polêmico, porque falar sobre o dízimo e falar sobre a oferta é um assunto polêmico, porque muitas pessoas não dizimam, outros dizimam, mas não entregam o dízimo na casa do Senhor. E os dízimos, eles têm que ser entregues na casa de Deus. Tem que ser entregue na mão, né, da tesouraria. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, no caso, na tesouraria. Nós podemos ver aqui em 1 Coríntios 16 e o versículo 2, quando Paulo fala assim, ó, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, nos primeiros dias da semana, vocês vão trazer as coletas para a igreja, porque no dia que eu chegar aí, não precisa coletar mais. Então, traz no primeiro dia da semana. Então, se você for observar essa coleta que Paulo está falando, não precisa citar aqui o nome dízimo, mas quando fala de coleta, é algo que você vai trazer e vai entregar na mão do pastor ou na mão da tesouraria. Então, Paulo está dizendo, ó, faz isso antes de eu chegar, faz isso no primeiro dia, porque no dia que eu chegar não precisa você escolher mais. Então, também está falando sobre o dízimo, né? Não cita o nome dízimo, mas fala coleta. E o que é coleta? É oferta, é dizimar na casa do Senhor, né? Então podemos ver aqui, ó, duas coisas aparecem no texto. As contribuições eram feitas no primeiro dia da semana, no caso que seria o domingo, que é o primeiro dia da semana, proporcionalmente à prosperidade de cada um. Então, você iria dizimar, você iria ofertar de acordo com a sua prosperidade, de acordo com aquilo que você adquiriu, né? De acordo com a sua prosperidade durante aquele mês ou durante aquela semana, você estaria trazendo e entregando na casa do Senhor no primeiro dia da semana, que seria no domingo. Então, é isso que Paulo está dizendo, né? O dízimo é exatamente isso. Quando se paga 10%, ele sempre será proporcionado, em outras palavras, quanto mais o crente prospera, mais ele contribui. O dízimo, meus irmãos, é 10% daquilo que você adquiriu durante o mês. Então não adianta você tirar 11% ou 9%. Você tem que tirar 10%. Deus não vai receber 11% e nem 9%. Deus vai receber 10% de tudo aquilo que você adquiriu, né? Você não pode tirar 9%, porque senão você não estaria
agradando ao Senhor, né? Então é os 10% daquilo que você adquiriu. Ele afirma, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Isso aí está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quando você for trazer a sua oferta, você tem que trazer não com tristeza, né? E não por necessidade, mas você tem que trazer com alegria. Porque na medida que você entrega com alegria, Deus, Ele ama. Deus, Ele ama quando a gente dá com alegria. Deus, Ele não vai te obrigar a você dizimar. Deus não vai te obrigar a você ofertar. Porque o dízimo é através da fé. É um ato de fé. Não por obrigação, mas é um ato de fé. E a oferta é quando você dá voluntariamente. Deus não estabelece a quantidade que você tem que dar. Mas Paulo fala que você vai entregar a sua oferta de acordo com a sua prosperidade. E na medida que você oferta na casa do Senhor, mais próspero você fica. Porque isso fala de colheita. E quando nós falamos de colheita, quanto mais você planta, mais você vai colher. Então, o dízimo 10% e a oferta de acordo com a sua prosperidade ou de acordo com aquilo que você sentir no seu coração. Não por obrigação, mas sim por alegria. Você tem que ofertar na casa do Senhor com alegria. Não por necessidade, não por obrigação, mas sim por alegria. Você tem que dizimar de acordo com a sua fé. Você não vai dizimar de acordo com a fé de ninguém. Irmãos, quem é dizimista, que tem a fé para dizimar, continue dizimando. Se você não tem a fé para dizimar, a pessoa que tem a fé tem que respeitar o seu momento. Porque o seu momento vai chegar. Por quê? Porque o dízimo é um ato de você agradecer a Deus pelaquilo que Deus te entregou durante o mês. Então você vai dizimar de acordo com a sua fé e de acordo com seus agradecimentos. Você não é obrigado a dizimar. Não dizime por obrigação. Nunca entrega o dízimo na casa do tesouro por obrigação. Nunca oferta também na casa de Deus porque alguém estipulou um preço. Ah, você tem que ofertar X. Não faça isso. Você tem que ofertar aquilo que Deus colocar no seu coração. Aquilo que você propôs no seu coração de ofertar. Dízimo 10%. Oferta aquilo que você propôs no seu coração. O terceiro ponto aqui nós vamos falar sobre as bênçãos que acompanham os dízimos. As bênçãos que acompanham o dízimo. Bênçãos para a igreja. Bênçãos para a igreja. Se todos os crentes pagassem os dízimos, não haveria necessidade da igreja local. Se todos pagassem o dízimo, não haveria necessidade da igreja local lançar mão de campanhas financeiras para a execução de suas tarefas. Por que tem muitas igrejas que fazem campanhas e mais campanhas financeiras? Porque muitas das vezes os crentes que congregam lá não dizimam. E se não está dizimando, a igreja ela tem as suas obrigações. A igreja precisa manter a limpeza, a igreja precisa de comprar algo, a igreja precisa de melhorar os microfones, o som, o aparelho de som. E isso, como que a igreja vai fazer? Através dos seus dízimos e através das suas ofertas. É por isso que é muito importante nós dizimar e ofertar na casa do Senhor. Por quê? Porque através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, a nossa congregação não vai haver necessidade de fazer campanhas financeiras, né? Então nós podemos ver aqui, o que eu acho interessante aqui, é que através dessas campanhas financeiras, a igreja arrecada fundos financeiros para poder executar as suas obras. Mas se os dizimistas forem fiéis, não precisa mais a igreja fazer campanhas de finanças. O que ocorre exatamente o oposto é pequena a percentuação dos que se dispõem a cumprir este mandamento.
talvez por falta de ensinamento e de não ter a visão correta do que significa dízimo. O que o escritor está querendo nos mostrar aqui? É que muitas pessoas não cumprem esse mandamento de dizimar ou de ofertar, porque muitas das vezes não tem o ensinamento correto. É por isso que quando nós iremos falar sobre dízimos e oferta, é um tabu, é um assunto que se torna um tabu, porque muitas pessoas não querem ouvir falar de dízimo, não querem ouvir falar de oferta. Muitas pessoas colocaram o desejo no seu coração de não ofertar ou dizimar, porque entende que muitas das vezes muitos pastores, homens de Deus, usam o seu dízimo da maneira errada. Só que você não tem que dizimar e querer saber o que o sacerdote está fazendo com o seu dízimo. Você tem que dizimar de acordo com a sua fé, de acordo com as bênçãos que Deus te deu. Então é por isso que nós temos que dizimar. Só que muitas pessoas não dizimam porque não têm o conhecimento da verdadeira profundidade do que é o dízimo. Tem muitas pessoas que nem sabem qual é o fundamento do dízimo, né? Às vezes tem pessoas que acham que quanto mais ela oferta, mais Deus vai repreender o devorador das suas finanças. Está errado. A oferta, ela vai te prosperar. E o dízimo vai repreender o devorador das suas finanças. É isso que diz a palavra do Senhor. Repreenderei o devorador das suas finanças através do dízimo. E através das ofertas, você será uma pessoa próspera no reino de Deus. Malaquias afirmou que o dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Então, nós temos que trazer os nossos dízimos para a casa do tesouro, para a casa de Deus. Você não tem que pegar o seu dízimo, porque muitas pessoas fazem isso. Você pega o seu dízimo, abençoa alguém, não levou o seu dízimo para a casa do tesouro, no caso para a casa de Deus, e você disse que dizimou durante aquele mês. Você não dizimou. Você só vai dizimar quando você entregar o seu dízimo na casa do tesouro. Se você pegar o seu dízimo e abençoar o seu vizinho, né? Abençoar alguém, entregando uma cesta básica, você está ofertando, você não está dizimando, você está ofertando. Você está fazendo algo que você sentiu no seu coração, né? Isso aí não é o dízimo, isso é oferta. Você abençoou alguém, você plantou na vida de alguém. Só que o dízimo é quando você entrega nas mãos do tesouro, né? Ou na mão do sacerdote, aonde você congrega, aonde você, né, serve ao Senhor. Então, o dízimo tem que ser entregue na casa do tesouro. A oferta você pode fazer com ela o que você sentir de fazer, né? Às vezes você quer abençoar alguém, você pega ali e faz um voto, né? E abençoa alguém. Mas o dízimo tem que ser entregue na casa do tesouro. Aplicando-se ao contexto de hoje, o meio que a igreja tem aqui na terra para realizar a evangelização, enviar missionário, manter os seus obreiros, cuidar da assistência social, construir templos para abrigar o povo e suprir o dia a dia da administração. Irmãos, é para isso que serve o dízimo. O dízimo serve para isso aqui, ó. Primeiro, para evangelização. Por que para evangelização? Quando você vai evangelizar, quando você vai sair pelas ruas evangelizando, você precisa de folhetos, você precisa de sair uniformizado. Um grupo de evangelismo tem que ter um uniforme, uma camisa bonita, né, predestinada àquele evangelismo. E isso aí você só vai conseguir fazer de acordo com os dízimos que a igreja recebeu. Você vai comprar evangelismo, né? Você vai comprar folhetos, você vai comprar cartazes, você vai comprar banners. Isso é com o dinheiro do dízimo. Então é por isso que a igreja ela precisa receber o dízimo, para você sair e fazer um evangelismo bonito, um evangelismo que venha chamar a atenção. Então você tem que ser dizimista aonde você congrega, para que os evangelistas
possa sair para fazer o evangelismo da maneira correta, bonito, para fazer a obra de Cristo. Amém? Segundo, enviar missionários. Como que a igreja vai manter missionários fora do país se ela não recebe os dízimos dos congregados? Como que a igreja vai manter os missionários que estão nos países pregando o evangelho se a igreja não recebe os dízimos? Então é por isso que nós temos que ser dizimista na casa do Senhor, para que missionários possam ser abençoados por intermédio do seu dízimo. Assistência social. Como que você vai fazer uma obra de assistência social sendo que a igreja não recebe o dízimo? No caso, a igreja não tem dinheiro. Porque se a igreja não recebe dízimo, ela não tem dinheiro. Qual é o fundo que a igreja vai arrecadar se não for através do dízimo? Então a igreja precisa de abrir outros templos. A igreja precisa de abençoar pessoas que estão, envolvidas com vícios, Então a igreja precisa de fazer essas obras de assistência sociais. E isso ela só vai fazer se você entregar o dízimo na casa do Senhor. Construir outros templos para poder obrigar mais pessoas. Quantas pessoas precisam de ser obrigadas? Precisa de ser acolhida. E a igreja só vai poder fazer isso se nós que congregamos nela dizimar na casa do Senhor. É por isso que nós precisamos dizimar, para que a obra do Senhor possa continuar sendo fluida. Por exemplo, como que a igreja poderá ser abençoada com o crescimento sem a falta? Se faltam os recursos para adquirir folhetos, enviar obreiro, dar suporte aos programas de evangelismo no caso, E ajudar e cuidar os carentes da igreja e da comunidade. O dízimo é para isso. Não tem outra finalidade. Irmão, o dízimo é para isso. Não pode ter outra finalidade com o dízimo se não for para isso. O dízimo precisa cuidar dos carentes. O dízimo é para cuidar dos órfãos, das viúvas. O dízimo é para isso. Só que muitas pessoas não dão o dízimo porque às vezes entende que o dízimo não está sendo usado dessa maneira. É por isso que muitas pessoas não dizimam, Por quê? Porque entende que o dízimo está sendo usado de forma errada. Só que você pode fazer uma pesquisa aonde você congrega, Peça o relatório da assistência social da sua congregação. Peça o relatório da igreja onde você dirige, onde você congrega, para que você possa continuar dizimando na casa do Senhor. Amém? Não deixe de dizimar. A obra, ela é do Senhor. Nós podemos observar aqui também, mais aqui, se eu for falar muito aqui, essa aula ficaria muito grande. Mas aqui, veja algumas coisas que acontecem quando, motivado pela visão correta, o crente dizima. Então, quando você dizima, você é abençoado. Quando você dizima, Deus repreende as suas finanças, o devorador das suas finanças. Quando você dizima, você estará abençoando pessoas na área da assistência social. Quando você dizima, você estará abençoando os missionários que estão pregando o evangelho. Então, essas bênçãos que o dízimo traz, as bênçãos que acompanham as ofertas. Quando você oferta, as bênçãos que acompanham é o quê? Você vai ser mais próspero. São bênçãos que vão te acompanhar através de você ofertar, Então é por isso que é bom nós ofertar. E a oferta ela tem que ser alçada. O que é a oferta alçada? É uma oferta que você dá de coração. É uma oferta que você dá de alegria, Oferta alçada, ela vem do hebraico teruma, que significa pesadas, altas, elevadas, produtivas. Era uma oferta especial, como por exemplo, quando para a construção do tabernáculo. Então você pode ofertar para a construção da igreja, você pode ofertar para o conjunto determinado, a igreja ou o conjunto, ciclo de oração, mocidade, criança. Então você pode ofertar de acordo e estabelecer aquela oferta que você está dando.
Essa oferta aqui é para construção. Isso é uma oferta alçada. É uma oferta quando ela é estabelecida para algo dentro da casa do Senhor. Isso é oferta alçada. Promessas de Deus para os que contribuem com alegria. Olha a promessa de Deus. Primeiro, prosperidade e bênçãos. Colherá com abundância. Quais são as promessas de Deus quando nós somos ofertantes fiéis na casa do Senhor? Prosperidades e bênçãos. E aí também a nossa colheita será com abundância. Quando a gente oferta na casa do Senhor, a nossa colheita será de abundância. Então vamos continuar ofertando, vamos continuar dizimando, porque tudo é para a obra do Senhor. E bem-aventurado e o devorador será repreendido. Você será bem-aventurado através das ofertas, e quando você dizima, o devorador será repreendido, né? Aí a Bíblia diz: e repreenderei o devorador, Malaquias 3:10. Então, meus amados irmãos, nós estaremos ficando por aqui. Essa aula é uma aula maravilhosa, né, sobre o dízimo e sobre as ofertas. Você que tirou as suas dúvidas aí, eu quero que você deixe aí no comentário. E se você tiver alguma dúvida também, deixa aí no comentário, que depois nós estaremos respondendo aí, tirando as suas dúvidas. E você que gostou dessa aula, que vai assistir, gostar, ó, deixe seu like aí, deixe seu joinha, que para nós ela é muito importante, seu joinha, beleza? Então fique todos na paz do Senhor e continue dizimando e continue ofertando na casa do Senhor. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. E se você que vai assistir essa aula ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva no canal e ativa o sininho, vai lá em opções todas, ativa o sininho, amém? Deus abençoe, fiquem todos.